Bom dia, boa tarde, boa noite. Os benefícios do bom exemplo é o título desse nosso vídeo. Um amigo recém-chegado da Europa contou-nos uma experiência curiosa. Disse que caminhava pelas ruas de determinada cidade europeia, em companhia do seu anfitrião, quando resolveu atravessar a rua a alguns metros da faixa de segurança. O anfitrião segurou-o pelo braço, impedindo o gesto, e disse: "Não faça isso. Crianças podem estar nos observando e fatalmente irão imitar nossa atitude, atravessando a rua fora da faixa de segurança. Não sejamos nós exemplo de indisciplina." Muito bonitinha a historinha, sem dúvida nenhuma. Aqueles que tiveram a oportunidade de viajar para países onde o respeito às leis são mais seguidos, onde realmente temos observado, pelo menos através das leituras, as pessoas obedecem um pouco mais às leis. Mas nós não podemos ser exemplos de indisciplina. Devemos ser exemplos de boas coisas. Por isso, o título do vídeo: os benefícios do bom exemplo. Se todos nós pensássemos e agíssemos assim, a disciplina seria uma realidade em qualquer situação. Ao contrário, mesmo conduzindo as crianças dentro do próprio carro, nós damos múltiplos exemplos de indisciplina. Avançamos o sinal, paramos em fila dupla, fazemos ultrapassagens perigosas, excedemos os limites de velocidade, entre outras infrações. Excedemos os limites de velocidade, isso entre outras infrações. O que podemos esperar das crianças que convivem constantemente com esse tipo de situação? Não nos iludamos que elas, quando crescerem, agirão de forma diferente, pois o exemplo, ele realmente arrasta. Lamentavelmente, por ainda sermos espíritos imperfeitos, o mau exemplo, ele é mais fácil de ser copiado do que o bom exemplo. É lamentável, mas é o que a gente vê acontecer, né? Lembro-me muito bem que quando dava aula, alguns alunos, ao jogar alguma coisa no chão, eu pedia para catar, a pessoa dizia: "Mas todo mundo joga, todo mundo faz isso." Ou seja, é o mau exemplo servindo às pessoas, lamentavelmente. Então não nos iludamos, quando crescerem, elas não agirão de forma diferente. Vão agir como nós agimos, principalmente quando são os pais, que de maneira geral, os filhos têm como o maior exemplo, até como heróis. Esses hábitos observados desde a infância formarão o caráter dos pequenos, que mais tarde estarão dirigindo pelas ruas e rodovias, tal qual aprenderam com seus pais e outros adultos. Junto a esses exemplos de disciplina, existem outros não menos prejudiciais. Por exemplo, exemplos do nosso dia a dia. Aqui no Brasil, você só pode tirar a sua carteira de habilitação aos 18 anos. Portanto, quem tem menos de 18 anos não pode dirigir um veículo. Mas nós vemos isso acontecendo. E só nos chegam aos ouvidos quando ocorre um desastre. Não devemos permitir que os nossos filhos, que não tenham a carteira de habilitação, dirijam automóveis. Só podem fazer isso depois que tiverem a habilitação. E isso só depois dos 18 anos. Mas existem outros exemplos ruins, terrivelmente prejudiciais. A mentira, a corrupção, a preguiça, a acomodação, a violência, a indiferença e outros do nosso dia a dia. Alguns pais dirão que, para certos filhos, o bom exemplo não resolve. Diremos que, embora os resultados não apareçam de imediato, mais tarde germinarão e frutificarão, desde que as sementes foram lançadas.
Mas, se os nossos filhos não seguirem os nossos bons exemplos, ficamos com a consciência tranquila, muito embora chateados, mas fizemos a nossa obrigação. E a nossa obrigação é dar-lhes educação, sempre. E se reforçarmos com a nossa má conduta a rebeldia que já trazem, muitas vezes, de outras reencarnações, estaremos contribuindo para deformar ainda mais o seu caráter. E certamente teremos responsabilidade nisso. Não esqueçamos que nossos filhos são espíritos reencarnados e, como tal, trazem a bagagem de experiências vividas ao longo das existências anteriores e dessa também de agora. Essa presente reencarnação é aquela onde mais facilmente se consegue ter notícias, se consegue ter exemplos, bons e ruins. Porque nós vivemos uma situação no planeta, em termos de desenvolvimento tecnológico, científico, como nunca tivemos. Nunca estivemos tão bem em termos de inteligência. Moralmente também melhoramos muito, sem dúvida nenhuma. Mas ainda a bondade, o bom caráter está abaixo do desenvolvimento da tecnologia. Assim, tenhamos em mente que sempre poderá haver alguém mirando-se em nossos exemplos. Isso não tenhamos dúvida nenhuma. Por isso, esforcemo-nos para dar exemplos dignos de serem imitados. Lembremos que somos responsáveis perante as leis divinas por tudo que resulta do nosso comportamento. Não basta apenas não praticar o mal para corresponder às leis divinas. Nos dizem os espíritos superiores que é preciso fazer o bem na medida de nossas forças e que responderemos por todo o mal que resulte do fato de não termos praticado o bem. Então, mais uma vez, repetimos que o bom exemplo só traz benefícios, que nós nos esforcemos para que sejamos aquela pessoa que será vista pela outra como exemplo a ser seguido. Se não tivermos isso em nossa infância, não tem importância, porque a vida é longa, a reencarnação, ela se estende por longos anos. Eu tenho 68 anos. Eu vivi na casa dos meus pais, ainda quando era solteiro, até os 25 anos. Portanto, eu tive um exemplo direto dos meus pais durante 25 anos. E segui a minha própria vida, com a minha esposa, com meu filho, com os netos, tudo, ou seja, construí a minha família, isso já há 43 anos, ou seja, o dobro do que eu vivi junto com os meus pais. Portanto, se eu tive bons exemplos ou não tive bons exemplos, eu já construí uma outra vida. Eu já tenho responsabilidades. E muitas, claro, porque eu sou avô. Meu filho já é pai. Então, o bom exemplo, ele precisa ser dito sempre. Ele precisa ser divulgado. E que nós possamos ser exatamente a criatura que será apontada pelas outras e será dito assim: aquele é um bom cidadão. Não que a gente queira que os outros nos falem de nós isso, mas isso certamente nos deixará felizes, claro, mas nos fará entender que estamos no caminho correto. Se o outro não faz, não tem importância, faça você. Porque cada um de nós somos responsáveis pela melhora e pela transformação da sociedade em que vivemos. E para que a sociedade se transforme, os seus membros, que somos nós, precisam transformar-se.
tornar-se melhores. Pensemos nisso, analisemos esse texto, esse vídeo, e que nós possamos ser o bom exemplo, porque o bom exemplo só traz grandes benefícios. Pensemos nisso, hajamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.